pois é da lei que nada se perca no grande laboratório da natureza. Ela é pulsante de vida em todos os seus departamentos. Quando alguém de uma família aparece para os seus familiares, geralmente é com a forma corporal que teve junto a ela. No entanto, de acordo com a sua evolução espiritual, pode tomar a forma que desejar, porque o corpo espiritual obedece à mente, quando essa é adiestrada no amor com Jesus. O espírito se distingue das outras vidas que pululam no espaço pelo perispírito, mostrando a sua forma. Não é o corpo que dá forma ao corpo espiritual, e sim o perispírito que plasma na carne a forma humana. A ciência espiritual é divina em todos os seus contornos de vida. Com o tempo e a educação da mente, o espírito poderá comandar perfeitamente todo o seu corpo de carne, dando a ele a harmonia que desejar. A própria saúde é fruto da harmonia. Que Deus nos ajude, para que seja breve essa conquista espiritual. O espírito superior, quando reencarna, nos dá exemplos dessa custódia do equilíbrio de todas as células que compõem seus órgãos, e com simples ordem eles passam a funcionar perfeitamente bem, com saúde, na felicidade de Cristo. É bom que compreendamos que a alma pode chegar a tal degradação que perde até a sua forma. Em outras, o perispírito toma a forma de acordo com seus instintos animais, mostrando assim o que deve ser mudado na estrutura do seu veículo espiritual. O homem se destaca entre toda a criação pelo seu corpo. Ele foi o animal a quem o tempo e o esforço deu vestes mais apropriadas, para entender as belezas que o cercam e desfrutá-las pelo amor. Ao nos dar a imagem das vestes nupciais, Jesus nos deixa a certeza de que a alma pode vestir-se de luz, dependendo do caminho que escolheu para trilhar. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 285. Como o conhecer? O espírito reconhece, quando no mundo espiritual, aqueles que com ele conviveu na terra. Imagens das vivências se plasmam nos centros mais sensíveis da consciência, vindo à tona de acordo com as necessidades de cada um. Entre mentes, há espíritos que nada reconhecem, pelo seu estado de desnutrição espiritual. São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo o que se passa em seu derredor. Os sentidos se embotam, devido ao mau uso feito deles, é a chamada degradação. Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências, e que lhes serviram de instrumento de evolução. Na Terra, já muito se fala nas regressões de memória. A vontade é a chave no mundo espiritual. Quanto mais puro o espírito, mais recordações lúcidas ele tem, com a serenidade que já possui. Ele reconhece todas as suas companhias e, nesta operação, pode buscá-las onde quer que seja, ajudando-as, se necessário. Às vezes, a regressão de memória para os espíritos elevados é uma fonte de informações que os leva à caridade, descobrindo onde se encontram os que lhes foram caros em muitas reencarnações, passando a dar-lhes assistência espiritual e até avalizando-os em outras vidas no mundo. O amor é uma força poderosa, de modo a sustentar todos os caídos e ativar vida nos que buscaram, pelos procedimentos, a morte. Enfim, todos somos irmãos. Se ainda não descobrimos os que nos foram caros, mesmo estando na carne, vejamos o nosso próximo. Só pelo fato de se encontrarem perto de nós, já é motivo de merecerem a nossa ajuda, com carinho e alegria. Não se deve amar somente a família na carne. Se o homem já entende as vidas sucessivas, percebe quantas famílias já possuiu. Certamente que inúmeras. Quantos pais? Quantos irmãos? E parentes e amigos? O número é sem conta, para mostrar ao homem a irmandade universal. Não devemos ter a curiosidade de somente conhecer os que nos foram unidos pela carne. Trabalhamos onde formos chamados e amemos a todos com o mesmo amor, que Deus, Jesus, os anjos e os benfeitores mais próximos ao nosso coração,
dar-nos todo o amparo para descobrirmos essa verdade que nos liberta. É, pois, Jesus quem nos pede para amar aos nossos inimigos, se os tivermos, porque amar aos que nos amam, isso até os perversos fazem com dedicação. O amor endereçado aos que nos perseguem ajuda-os a se afastarem da maldade, e essa semente cresce em seus corações, impulsionando-os a fazer o mesmo. Se já temos a condição de ver a nossa vivência pretérita e ler nela os nossos feitos, não iremos nunca julgar os que nos apedrejam, por encontrarmos neles os mesmos procedimentos nossos, que talvez tenham sido piores. Por isso o homem deve ser manso e justo, tolerante e pronto a ajudar a quem ainda não descobriu que somente o amor salva. Aconcheguemo-nos ao Cristo, que Ele se encontra mais perto de nós do que pensamos. Quanto mais nos aproximarmos do Mestre, mais seremos inspirados por Ele. A nossa segurança, em todas as sendas de elevação, está no conhecimento de nós mesmos e nos reparos devidos que podemos fazer. Deixando crescer nossos bons atributos, eles nos mostrarão os caminhos para o verdadeiro céu, na cidade íntima do nosso coração. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 286, Encontros. A alma, quando desencarna, tem muitas surpresas no além, porque nem sempre, logo ao seu desenlace, pode encontrar seus parentes e amigos que a precederam nessa viagem comum a todos os seres. Quase todos os espíritos que passam para o lado de cá perdem os sentidos no momento do desprendimento do fardo, já gasto e cansado, e quando levados para casas de recuperação, ali permanecem até sentir a si mesmos como realidade, acostumando-se à vida que há tempos deixaram de viver. Há espíritos que imediatamente ficam conscientes do seu estado espiritual, abraçando aos que os cercam com emoções que lhes restauram o equilíbrio. Muito poucos no mundo não perdem a consciência no momento da chamada morte. Outros, não obstante, voltam da carne sem perceber o transe em que se encontram. A variação nesse sentido é de zero ao infinito. Tudo, como já dissemos, é relativo, de acordo com a evolução da criatura. Os espíritos muito ligados às paixões terrenas e aos bens materiais, em cujo mundo interno prolifera a maldade, o ciúme e ódio, ficam apegados aos seus despojos por tempo indeterminado. Desse tipo, encontramos multidão, por lhes faltar a fé, o amor e a caridade. A bondade de Deus é muito maior do que se pensa. Para o auxílio aos nossos companheiros que morrem e continuam mortos, existem mutirões e mais mutirões de espíritos adestrados nas colônias espirituais, encarregados de dar assistência compatível com os espíritos, nos quais a inconsciência da vida domina os sentimentos, trabalhando sempre por ordem de Deus, usando os canais do Cristo. Tratando-se do espírito mediano, do servidor comum, ele precisa de um tempo para o refazimento da grande viagem, e às vezes é levado para a residência particular dos seus próprios parentes que o precederam, e que plantaram com o trabalho em transformações internas o que tem para dar aos que igualmente merecem. Por isso os que já sabem dessas verdades não devem ficar na omissão sobre o que já compreendem dos deveres espirituais. Os que puderem fazer a mais, no campo das melhorias do coração, não devem deixar para amanhã. O hoje é o melhor momento de aproveitamento das oportunidades. O espírito, quando se encontra consciente da verdade, que tem confiança na vida que continua no fulgor das luzes eternas, que lembra e aceita o maior fenômeno de todos os tempos, que afirma que a vida prossegue depois do túmulo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sente uma paz interna em todas as provações. Sente um clima de harmonia em todos os transes por que passa, e mesmo na hora suprema de deixar um dos corpos que Deus lhe deu, o seu amor a tudo e a todos lhe traz uma paz imperturbável no coração. E é a esperança viva de regressar à pátria verdadeira e definitiva daquele que venceu a si mesmo, que nos mostra a sua evolução espiritual. Recomendamos aos irmãos em crença que, se já leram as obras básicas do Espiritismo, que tornem a ler,
Porque nas entrelinhas, encontrarão tudo o que buscam, na ansiedade de novas revelações. Se o homem quer encontrar seus parentes, amigos e companheiros que já retornaram à pátria espiritual em boa situação íntima, deve fazer por merecer, preparando-se para a viagem, porque o viajante inteligente sabe arrumar as malas com tudo de que precisa para as suas andanças. Se quer, ao retornar à erraticidade, ajudar logo aos mais caros que se encontram nas sombras, que comece também a se preparar, para que não tenha grandes surpresas. E que Jesus abençoe sempre seus esforços para melhorar-se. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 287, Regresso ao mundo dos espíritos. A chegada das almas ao mundo espiritual é sempre diferente, cada uma levando o que tem para apresentar ao mundo da realidade. Certamente que a chegada de um justo é toda envolvida pela alegria. Aqueles que vêm ao seu encontro, após a quebra de seus laços com a carne, lhe oferecem flores de luz, e o ambiente é de verdadeira paz, de harmonia que alimenta, fazendo brilhar em todos os corações a esperança. A chegada dos bem-aventurados é cercada de glórias. Eles receberão as bênçãos pelo que abençoaram, encontrando os frutos pelas qualidades das sementes semeadas em seu percurso no mundo. Já o espírito inferior que deixou em seu rastro na terra somente confusão, que aproveitou os dons espirituais para a distorção das leis, que esqueceu o tempo, matando-o com a inércia, que usou os pensamentos somente para destruir lares e complicar a sociedade, que alimentou por toda sua vida as paixões inferiores, é recebido pelos seus iguais, onde a tristeza e a negatividade tornam o ambiente irrespirável e o magnetismo é toldado pela ignorância que domina. A negligência fez-lhe esquecer o amor e, não acreditando na caridade, desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai, por vezes, nem onde se encontra. As variações das chegadas são inúmeras, tudo é de acordo com a evolução de quem se desprende da matéria. O amor de Jesus é tão grande em favor da humanidade, que ele mesmo veio, pisou na terra, andou com os homens e conversou com eles acerca das verdades do mundo espiritual, e para tanto foi e voltou, cumprindo a promessa e mostrando a sua grandeza como guia espiritual de todos os povos. Se queremos chegar bem ao mundo da verdade, observemos o Evangelho do Senhor. Procuremos dar as mãos e persuadir aos que nos acompanham pela palavra e pelo exemplo, divulgando os seus preceitos, que estaremos ajudando no preparo para a chegada desses irmãos, no amanhã, ao mundo espiritual, onde chegarão com os olhos abertos para a luz do entendimento. Dias e noites se sucedem na terra, chamando os homens para pensarem mais nas coisas do espírito e fazerem as mudanças indispensáveis, como que acender luzes no coração, pela magia do amor, com o fósforo da caridade. Os livros que narram a vida dos discípulos do Mestre e descrevem seu retorno ao mundo espiritual enchem de esperança o coração do leitor, pela beleza dessa chegada, consequência de uma vida de lutas e de vitórias sobre si mesmos. Por que não fazemos o mesmo? Não temos mais tempo para pensar, já sabemos, e o mundo todo reconhece, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pensar para escolher o quê? Movamos as mãos no bem, que esse bem em forma de caridade coletiva nos dará a certeza de que chegaremos à pátria espiritual do mesmo modo que os primeiros cristãos, martirizados no Coliseu de Roma, por amor à causa da Boa Nova. Eles cultivaram as virtudes no coração e se esqueceram de todo o mal, produto de ilusões que deprimem, nublando todo o caminho. Exortemos a nós mesmos todos os dias e avancemos em direção ao sol da verdade, o único que liberta todas as criaturas dos males criados por ela mesma. Se esquecermos o mal e perdoarmos todas as ofensas, com amor, fiquemos seguros da nossa chegada de luz, ao ingressarmos na eternidade de paz. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 288, Encontro dos Iguais. É comum que um espírito mau,
Quando chega ao mundo espiritual, desperte alegria entre seus iguais, no conjunto que o espera. Há no meio deles certa amizade, porém, a qualquer coisa que não os agrade leva um companheiro à tortura, sem piedade. Eles desconhecem o perdão e o amor, e é por isso que se encontram em estado de inferioridade. Por vezes, vão ao sacrifício pessoal para defender seus companheiros de outros grupos perseguidores. Vivem no espaço em plena guerra, qual os homens lutando entre si por seus países. Entre eles, a usura e o orgulho se destacam com o crescimento da razão, impedindo a participação dos sentimentos do amor e da fraternidade, assim como há muitas nações que sempre estão presentes nas calamidades públicas, onde quer que ocorram, mas, sem os sentimentos da caridade, visando o comércio e mesmo o domínio. Esperamos, entretanto, ser isso um exercício que as leve ao verdadeiro sentimento do bem, como um começo do despertamento espiritual. Os iguais se congregam por lei da afinidade. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24 e 28 e Lucas 18 e 37. A relatividade se expressa em toda parte, pois, há espíritos inferiores que, ao desencarnarem, logo ganham a razão e continuam sob a influência das suas paixões desregradas, mesmo fora do corpo físico. Entre eles, há muitos que já têm algum conhecimento científico e que se libertam com certa facilidade do sono demorado, comum a certas almas doentes. Observemos na Terra, quando se reúnem os marginais de todos os tipos, existe um comando que os enquadra dentro de certas ordens a cumprir. E quando algum se afasta das diretrizes ou discorda de partilha injusta, eles o levam ao sacrifício, tirando-lhe a vida. Assim se processa no mundo espiritual, onde se reúnem mais de dois espíritos, necessário se faz que tenham alguém a obedecer. O descuido de organizações religiosas na parte moral da comunidade e principalmente dos seus dirigentes é que atrai espíritos daquele mesmo nível de conduta, tornando o ambiente tisnado em ambiente degradante e levando ao caos. Quem dirige uma organização cristã não deve levar os outros a crerem somente pelo falar, pois a teoria enfraquece os pilares mestres da casa de assistência. A maior força de resistência espiritual é a vivência dos que orientam as casas do bem comum. Se o Evangelho está, nesses lugares, aberto como um convite a todos para a mudança de vida, os primeiros que devem mudar são os que dirigem. Lembremos-nos, onde se vê corvos voando, ali emana um mau cheiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos apresenta pelo Espírito Paulo, uma frase que nos orienta sempre para a segurança da nossa evolução. Fora da caridade não há salvação. A benevolência é um gênio de infinitas possibilidades de servir, de amar e de perdoar, no concerto de todos os povos e de cada criatura em particular. Fala-nos a boa nova de Jesus, acende a tua luz. A luz atrai a luz, e as trevas não ficam bem com as claridades do amor. Quando nos aproximarmos de um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados em conversação de assuntos inferiores, já sabemos a qualidade de irmãos que ali se encontram, por afinidade. Esforcemo-nos para dissuadir a nós mesmos, ampliando o bem e a pureza no pensar e falar, porque deste modo atrairemos para junto de nós almas do mesmo sentimento e seremos felizes com a felicidade dos que nos cercam. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 289, os que nos recebem. Não é demais repetir assuntos que dizem respeito ao aprendizado de todos nós. Vamos falar dos que vêm nos receber no além-túmulo, ao nos desprendermos dos laços fisiológicos. Os que nos são afeiçoados fazem todos os esforços para nos ajudar, na medida dos nossos merecimentos, e ainda trabalham na sombra da misericórdia, ambiente farto, cedido pelas mãos iluminadas de Jesus Cristo, para toda a humanidade. Até para vir nos assistir à chegada na dimensão espiritual, os nossos afeiçoados precisam ter condições, em se tratando da ajuda espiritual,
Aos de má vontade, os envolvidos no descanso exagerado, acostumados na preguiça, foge-lhes a capacidade de assistir. Ainda aí a lei de justiça é vigorante. A quem está se desprendendo, se tem mérito, o mundo espiritual elevado não descansa para lhe dar todo o apoio de que precisa, desde o corte do laço fluídico que o prende ao corpo de carne até a condução para as casas de recuperação espiritual. A maior alegria do justo é essa: esteja onde quer que seja, os frutos do seu plantio vêm ao seu encontro, por direito divino, protegido pelas leis de justiça. Os espíritos superiores vão ao encontro dos seus entes queridos que desencarnam, mas nem sempre ficam visíveis aos seus olhos espirituais. Depende do grau de elevação dos que chegam. Se estes estão envolvidos na inferioridade, aqueles assistem ao drama da desencarnação, veem os que os recebem por sintonia, e oram por eles, para que despertem pelos processos que a natureza sabe cuidar. Sempre recebem pela presença da luz, e inquietam os das trevas com o ambiente que fazem pela irradiação do amor. Ninguém fica eternamente nas regiões inferiores. O tempo sabe encarregar-se da ignorância, transformando em entendimento. A luz espanta as trevas em todos os rumos, e os agentes de Deus se encontram em toda parte, como sendo o amor do Criador assistindo à criação. Trabalhamos na ordem do universo, conservando a paz onde quer que seja. Preparemo-nos todos os dias para que todos possam, na chegada ao mundo espiritual, encontrar companhias compatíveis com os sentimentos elevados que cultivarem na estrada espinhosa do mundo físico. Jesus, quando nos exortou a tomarmos a nossa cruz e segui-lo, quis nos mostrar os nossos deveres ante a vida que nos convida para a luz. O trabalhador que cumpre seu dever é digno do seu salário. O espírito que deixou na terra um rastro de inquietações terá multiplicadas essas inquietações, pois que elas o acompanham no além-túmulo. Se a revolta somar em seu coração, elas crescem mais, colocando-o em maiores dificuldades, e somente a volta à terra em caminhos difíceis poderá suavizar seu fardo, para que ele mesmo cuide de transformar seus sentimentos. O Espiritismo com Jesus torna-se uma ligação verdadeira do céu à terra, por onde podemos receber as mais elevadas lições do que deve ser feito para a viagem de retorno ao mundo dos espíritos. Se o homem tem impulsos de guerra vibrando dentro de si, é preciso que mude de rumo, e lute consigo mesmo, porque será somente vencendo as suas inferioridades que entrará no reino da luz, ao passar pelas portas do túmulo. Os que nos recebem nesses momentos, na porta estreita, sentirão a alegria dobrada, a satisfação de verem juntar-se a eles mais uma luz para o bem comum. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 290, juntos. Os espíritos somente se reúnem por consonância de sentimentos. Para os parentes desencarnados ficarem juntos, necessário se faz que estejam no mesmo plano de atividades sentimentais. Porém, os mais elevados, por amor, descem de vez em quando para os planos mais inferiores em que se encontram os seus entes mais caros, para visitá-los. O amor é, pois, uma força poderosa que interliga os corações em todos os planos de vida. As leis são as mesmas, tanto na terra como nos céus. Os espíritos inferiores podem se encontrar com os superiores, mas não permanecem juntos por lhes faltar afinidade no que fazem. Uns buscam os outros para ajudarem e serem ajudados, por ser lei vibrante a misericórdia em todos os mundos. As próprias letras que ora estamos ajuntando para expressar nossos pensamentos têm de estar em harmonia, para que os nossos sentimentos possam ser entendidos. O espírito superior, quando a renúncia domina seu coração e se dispõe a favorecer aos seus irmãos na retaguarda, desce a planos mais inferiores dos que deve habitar, e ali permanece por tempo indeterminado, convivendo com eles. Entretanto, os inferiores não podem subir para fazer o mesmo, por não terem aptidão para tal. Conforme sua boa vontade e exercício na iluminação interna, lhe é dada a oportunidade de visitar,
por curto tempo, planos mais elevados, como prêmio, não para lá ficar o tempo que lhe aprover. A separação dos entes mais caros torna-se uma punição, de modo que o inferior encontre nisso motivo para novas investidas na correção dos seus erros, ampliando todas as suas possibilidades de melhorar ante os convites da luz. Aos que ainda dormem na plena ignorância, é vedada por completo a sua entrada nas regiões superiores, e também a sua visão nada alcança nessas instâncias de luz. Os espíritos inferiores podem alcançar o plano superior onde se encontram os mais chegados pelo coração, porque aí há também uma escala de elevação. Quando um está, por assim dizer, no meio da escala, o outro pode estar chegando e ali conviver por muito tempo em serviço de busca do mais alto. A grandeza da alma não para. Quando se fecha um ciclo, começa outro, sempre cada vez maior. A viagem de despertamento é infinita. Somente Deus tem a grandeza total e é imutável em todas as direções dos seus atributos. Se queremos ficar junto com aqueles que mais amamos, e se eles estão nos planos resplandecentes, trabalhamos em nós mesmos, com os recursos que o Evangelho nos aponta. Instalemos a luz do Cristo em nosso coração. Coloquemos as mãos na charrua sem olhar para trás, porque é somente com a caridade nos sentimentos e a vivência no amor que seremos salvos de todas as paixões que nos impedem de subir. Sempre temos afeições em qualquer plano em que estagiemos. Entretanto, é bom que compreendamos que o maior objetivo dos nossos destinos é o amor universal, aquele que abrange tudo e todos, como Jesus nos ensinou, e sobre cujos efeitos o apóstolo Paulo discorre. Todo apego a pessoas e coisas, a espíritos e ambientes ainda é inferioridade. É algum resto de egoísmo e de orgulho que haverá de sair do nosso mundo interno. Parentes e amigos de espíritos superiores, das almas puras, são todos os espíritos, são todas as coisas criadas por Deus. Eis aí é a felicidade. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 291, Laços de simpatia. Existem duas forças atuando entre os espíritos, uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões, e outra mais forte que são os laços entre duas almas, por coerência de sentimentos uma com a outra. Em norma comum, em todos os planos onde permanecem espíritos puros, conhecer os fundamentos da simpatia na sua profundidade, e exercitá-la em direção a todas as criaturas. É de bom alvitre observar a vida do Cristo, que despejava amor e simpatia divina sobre todas as coisas e todas as criaturas, a maneira com que as pessoas ficavam fascinadas com a sua presença superior. Os seus próprios inimigos ficavam tomados de interesse por ele, mas esse interesse tornava-se em ódio, por não se igualarem ao Mestre. Era o orgulho ferido e o egoísmo em evidência. Para que possamos crescer no amor em todos os rumos da vida, o Evangelho nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. Divide-se o amor da Boa Nova em ramificações sem conta, para crescer a simpatia em todos os que nos cercam, força poderosa da alegria espiritual, desde quando as paixões sejam eliminadas do ambiente do coração. As afeições particulares, que na terra se vê, são o começo do adestramento da luz interior procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. Se já temos simpatia por alguém, não a desfaçamos por simples arranhões materiais e morais. Se porventura nosso irmão nos feriu, falemos bem dele quando oportuno, que desta forma poderemos ajudá-lo a compreender o ideal de Jesus para com a humanidade. Procuremos não deixar a sintonia de sentimentos entre nós e outra alma a tornar-se em egoísmo. Se prender-se a esse acanhado círculo de amor de um para o outro, ela, a simpatia, é grandiosa, mas, quando se amplia ao infinito, visando o amor universal, ela é a presença do próprio Deus no coração. O homem do futuro, e pedimos ao Senhor que esse futuro não demore, vai presenciar, por aparelhos sensíveis,
como atuam no organismo do ser que ama com interesse apenas em amar, os efeitos malignos do ódio, de inveja e do ciúme. Quando a própria ciência mostrar os distúrbios provocados pelas inferioridades, pelo amor apenas a si mesmos, os homens passarão a corrigir o que lhes fez mal. E nessa época, o ambiente favorecerá a verdadeira fraternidade, força capaz de levar a humanidade a planos superiores mesmo vivendo na Terra. A carência de afeto no mundo não é somente o sexo que vai preencher, ele se encontra em segundo plano, sendo necessário o crescimento da prole e oportunidades para as reencarnações nesse plano de vida. A verdadeira carência do ser humano é mesmo do amor, dos laços de simpatia profunda que alimentam o espírito em todas as suas necessidades. O amor é alimento das almas, como muitos espíritos superiores já disseram. Verdadeiramente, o amor é a fonte de vida que conhecemos. João, o evangelista, disse uma frase imortal na literatura universal: Deus é amor. E nós acrescentamos: Deus é muito mais que o amor, pois essa virtude foi criada por Ele. Deus é a totalidade de todas as essências de vida que conhecemos e das que desconhecem os sábios da espiritualidade. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 292, Ódio entre espíritos. Existe ódio entre os espíritos, sim, mas somente dentre os inferiores, que ainda alimentam as paixões que correspondem ao egoísmo. Foi por isso que Jesus desceu à terra, por bondade de Deus, para trazer a mensagem de amor, no sentido de libertá-los dessa escravidão. O ódio, a inveja, o apego são forças negativas que pretendem empanar a verdade, mas, sendo ilusão, não conseguem. Disse o Evangelho que somente a verdade ficará de pé. Os espíritos superiores se esqueceram completamente do estado da alma contrário à caridade. Não alimentam o ciúme, por não terem apego a ninguém e a nada. Não conservam egoísmo, por serem desprendidos das coisas transitórias. Não têm orgulho, portanto têm entrado no esquema da humildade. Não mentem, por saberem que a verdade é luz de Deus que liberta as criaturas. Porém, quando trabalham no meio de almas infelizes, no que tange a inferioridade, eles não julgam nem maltratam, porque eles já passaram por caminhos idênticos. Sabemos porque na Terra não existe a felicidade. A humanidade que nela se encontra, mesmo as criaturas que se esforçam para melhorar, ainda deixam escapar do coração alguns reflexos de ódio para aqueles com quem não simpatizam, e os que desconhecem as verdades espirituais acham que a violência, que a inimizade, que o orgulho e o egoísmo, devem formar o caráter do homem honrado. Nesse ambiente é que deixa de existir a solidariedade que fortalece a verdadeira fraternidade entre os povos. Já dissemos muitas vezes, e a repetição é consciente, que quando as nações adotarem o Evangelho de Jesus como carta magna para suas orientações, passando a viver a paz com o trabalho, a caridade como dever, e o amor como norma de vida, estarão plantando no mundo as sementes da felicidade de todos os povos. A doutrina dos Espíritos tem a sagrada missão de fazer recordar o Evangelho na sua pureza primitiva, como soma de todos os esforços de muitos Espíritos enviados por Jesus à face do planeta, cada qual fazendo brilhar, pelo exemplo, uma letra do livro sagrado. Todas juntas formam um sol, que aquece e dá vida a nações e povos. Somente entre os espíritos impuros há ódio, por desconhecerem o amor. Mas, para tanto, existem mutirões de almas preparadas para que esse amor se estenda pelo reino humano. O culto do Evangelho no lar, sob a inspiração do Espiritismo, é capaz de levar à compreensão a família, e quando as famílias entenderem esse tesouro, a sociedade passará a reformar seus sentimentos, e a terra a tornar-se um paraíso. O Satanás, que as velhas religiões têm como inimigo, é o orgulho, o egoísmo e o ódio, chefes de tantos outros nascidos das suas presenças no coração das criaturas. O maior combate não é fora de nós, é, pois,
na intimidade do nosso mundo interior. Se nos livrarmos desses inimigos internos, romperemos a sintonia com os inimigos externos. O céu, devemos repetir, sempre está dentro de nós. Vejamos que tesouro de luz foi dado por Cristo à humanidade, quando disse, sintetizando os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e os profetas. O amor isola o ódio e dá crescimento à presença de Deus e de Cristo no coração. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 293, Ressentimentos. Os espíritos inferiores conservam todos os ressentimentos gerados quando na Terra. Ao retornarem ao mundo dos espíritos, levam para lá todas as suas inferioridades, desde quando não se purificaram. Conforme o grau de ignorância do espírito, o ódio que nasceu na Terra, entre duas criaturas ou mais, aumenta como espírito livre, e se não encontraram os antagonistas, saem à procura deles para desforras e perseguições. A necessidade que a luz tem de pregar o Evangelho, no mundo, existe igualmente nos planos inferiores do mundo espiritual. É preciso fazer os espíritos infelizes conhecerem o Evangelho, porque somente vivendo os ensinamentos de Jesus eles se libertarão dessas animosidades que somente trazem sofrimento. Quando eles, entretanto, compreendem o tempo que perderam em ressentimentos desnecessários, abraçam-se, fazendo-se amigos do coração, e muitos deles se dispõem a trabalhar juntos, porque a solução dos problemas está dentro deles próprios. Os ressentimentos e o ódio prevalecem na Terra e é o que faz as criaturas sofrerem. É necessário mudar de vida, seguirmos os conselhos do Divino Mestre para amarmos os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam. Fora desse ambiente, não teremos paz nos corações. Deus está sempre nos dando exemplos valorosos sobre o amor e o desprendimento. Vejamos o sol, ele não recolhe seus raios ao encontrar os verdugos da humanidade. A água não deixa de saciar a sede dos homens que semeiam a peste e a fome no mundo, e o ar sempre dá vida, sem escolher o beneficiário. Sejamos como filhos de Deus, como o sol, a água e o ar, não escolhamos a quem ajudar, a quem ensinar com amor. Amemos a todos e a tudo, porque é Deus quem está nos usando para o bem de todos. Podemos asseverar que, copiando as leis naturais, os caminhos para a nossa libertação ficarão cada vez mais fáceis de serem trilhados, conduzindo-nos para a paz de Jesus. Não guardemos ressentimentos e nem repudiemos companheiros que andam conosco a caminho. Ajudemo-los no que estiver ao nosso alcance, afiançando-lhes que o bem é sempre luz, e que o mal nos leva para as trevas. Se o homem odeia alguém na terra, não deve deixar para depois da desencarnação a reconciliação. Não deve guardar inferioridade para sobrecarregar mais o seu fardo. A subida requer leveza de sentimentos. Procuremos reconciliar enquanto estamos com nosso adversário em caminho, mostrando a Jesus que compreendemos os seus ensinamentos. Todos os ressentimentos são espinhos, que somente ferem a quem os tem. Amparemos a nós mesmos pela força do perdão e amemos em todas as direções que a vida nos pedir para andar. Deus ficará mais presente nos centros dos nossos sentimentos, dirigindo-os em direção à paz verdadeira. Indaguemos a nós mesmos se temos algum ressentimento no fundo da consciência. Pesquisemos a nossa própria vida e corrijamos o que não entra em sintonia com amor. Reformemos a nossa vida na vida do Cristo, e façamos com que Ele, o Mestre dos Mestres, se saliente em nosso coração e brilhe em nossa inteligência, como o único Senhor capaz de nos oferecer os melhores conselhos. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 294, Lembranças. Duas pessoas, ao se encontrarem, encarnadas ou desencarnados, podem gerar antipatia entre si, de modo que o ódio avance em seus sentimentos, dando aso à guerra de pensamentos e, por vezes,
até brigas que podem envolver os familiares e amigos a eles achegados. Isso, às vezes, não passa de lembranças do passado, quando o subconsciente entrega ao consciente aquilo que trazia guardado, motivado por intrigas que a vigilância esqueceu de rechaçar, por faltar educação cristã. Essas lembranças induzem ao afastamento um do outro, ou grupos de grupos. Esse distúrbio é nascido do orgulho e do egoísmo, frutos da inferioridade dos seres que desconhecem o amor. Devemos inquirir os nossos guardados profundos, meditarmos de vez em quando se não estão vazando para o nosso consciente lembranças desagradáveis. Se encontrarmos alguma, vamos dar de mãos no trabalho do esquecimento, desfazê-la com o perdão, para a conquista de amigos. Se eles não desejarem a nossa amizade, devemos fazer a nossa parte, que é dever dos que já conhecem o Cristo. Essas lembranças que inquietam nossas consciências podem se dar, também, com espíritos desencarnados. Os que estão na carne sofrem com isso, tornando-se um princípio de obsessão. São os inimigos fora do corpo, que podem atuar por tempo indeterminado, dependendo do que está sendo atingido por vibrações pesadas. Eis aí o momento da operação e da caridade. Eis aí a hora do perdão, pedindo a Deus nos ajude a fazer o bem de todos os lados, no conhecimento da verdade, a fim de nos libertar dos inimigos invisíveis. Mas o melhor é torná-los amigos, pelos meios que ensina a doutrina espírita, revivendo Jesus. Afastar do inimigo não significa libertar-se dele. Se, por acaso, o ambiente não for favorável à reatação de amizade, oremos por ele, ou por eles, que Deus sabe como nos aproximar, no devido tempo, em correspondência com os nossos esforços pelos canais do perdão e da caridade. Devemos desfazer todas as lembranças incompatíveis com o bem comum, e alimentar as recordações de amor e de amizade, porque essas últimas são segurança da paz e sustentação do amor. Jesus é unidade. Ele é o pastor de todo o rebanho e não deseja que ele se divida, por simples egoísmo. A missão do Evangelho é tornar todas as criaturas unidas, sob o signo do amor. Ao se encontrar com alguém que conhece, onde quer que seja, deve o homem estar disposto a lembrar-se dos feitos nobres, dele e dos outros, que essa recordação o levará ao entendimento, ajudando-o no aprendizado e estendendo-o à sabedoria das leis de Deus. Comunguemos, pois, com todas as criaturas que queiram se libertar dos entraves do mal e esplendor nas forças do bem, que em quaisquer esforços nesse sentido mãos invisíveis ajudar-nos-ão a caminhar para a alegria imortal e cristã. Lembremo-nos do amor, e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremo-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremo-nos da fraternidade, que traz a harmonia ao coração, e não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 295, Sentimentos dos a quem ofendemos. Depois do túmulo, os sentimentos que animam os que ofendemos, se esses ofendidos forem espíritos inferiores, são de vingança, de ódio e de violência, formando, quando podem, toda a ordem de obsessão sobre os ofensores do passado. Se os ofendidos forem espíritos elevados, que já conhecem o Evangelho e começaram a praticá-lo, eles não gastam tempo em perseguição. A sua arma de luz é o esquecimento das faltas, passando a orar pelos ofensores e ajudando-os em todos os momentos possíveis. Podemos observar em Atos dos Apóstolos, que Estevão foi lapidado por ordem de Saulo de Tarso, depois de desencarnado. Entretanto, passou a guiar Paulo nos caminhos da luz, porque Estevão era um anjo a serviço do amor. Mesmo sem ter acompanhado Cristo na terra, foi enviado por ele. O mal não dá trégua aos que geram um ambiente de discórdia, mas, somente depois que os espíritos do mal sofrerem as consequências dele é que mudam de ideia, e passam a fazer o bem. As sementes do bem são pontos de luz nos caminhos do semeador.
Não alimentemos sentimentos de discórdia, pois ela procurar-nos aonde estivermos. Não alimentemos sentimentos de ciúme, pois ele procurar-nos-á no endereço certo. Não alimentemos sentimentos de vingança, pois ela não nos deixará sossegados. As imagens que essas desventuras geram são inferiores e condutoras de desarmonia. A doutrina espírita, como evangelho em estado de progresso revelador, nos coloca todas as nuances nas quais devemos trabalhar para a aquisição dos valores imortais, despertando em nós as qualidades, como atributos de luz. O ofensor nunca se encontra em paz, mesmo se o ofendido perdoa, porque, se ele ofendeu, gravou na consciência os dramas da ofensa, e cria inimigos internos que são os piores, pois não aceitam arrependimentos que não se fazem acompanhar da prática e, por vezes, cobram até o último ceitil. Eles são justiceiros. Muitos espiritistas, quando encontram esse tipo de obsessão, pensam que são espíritos se vingando, quando, muitas vezes, são as próprias imagens às quais o ofensor deu vida por ignorância. É neste sentido que chamamos sempre a atenção das almas de boa vontade para que, no prosseguimento do processo de arrependimento, coloquem em prática a vivência dos bons costumes e a retidão do caráter, porque a limpeza do mundo interno pode vir com grandes infortúnios e pode atravessar gerações e mais gerações com padecimentos incalculáveis. O Espiritismo veio abunar os novos discípulos do Cristo, mostrando-lhes trabalho e renúncia, incentivando-os a lutarem interna e externamente, no sentido de aliviarem em menos tempo o fardo e o jugo, de modo que a consciência, livre do magnetismo do ódio, lhes confira meios de gozar as delícias do céu, no reino do coração. Nesse passo, quais os sentimentos que devemos gerar? Não é preciso a ninguém perguntarmos, porque a nossa intuição nos dirá, no ambiente que o Cristo gera em nós, nas bênçãos de Deus. Cada inimigo que recrutamos nos nossos caminhos, são portas de entrada para o inferno da consciência em chamas, e cada amigo que fizermos nas nossas andanças, serão pontos de luz que ajudam a nos libertar das trevas. Querer morrer para ficar livre dos inimigos é falta de conhecimento da verdade, porque eles, depois do túmulo, estão em maior número. Que cada um comece hoje, agora, a perdoá-los, se os tiver, porque o céu começa a surgir agora, no coração de quem perdoa e ama. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 296, alteração. As afeições dos espíritos puros são inalteráveis em todos os sentidos. Eles comungam com a harmonia universal, porque nunca distorcem a verdade, acompanhando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas caminhadas. Os espíritos puros não se enganam, a sua luz reflete em todos os seus passos e em todos os seus gestos de paz. Somente os hipócritas carregam as máscaras, que são vistas pelos que têm olhos para ver. A mentira se dissolve sempre que chega a verdade. A compostura dos espíritos elevados não tem alteração. Eles têm uma tranquilidade imperturbável em todos os sentidos, por já terem limpado da consciência os liames inferiores provindos da ignorância e do assédio das ilusões passageiras. Necessário se faz que o homem se esforce, no sentido de integrar-se cada vez mais nas linhas do Evangelho de Jesus, que é portador dos meios que nos encaminham para a paz e o entendimento. Sabemos que a luta é grande na conquista do equilíbrio espiritual, mas, quem não começa a lutar, não vence. É indispensável que avancemos com bons princípios a nos guiar. Devemos e vamos modificar nossa condição interior para melhorar a nossa moral, colocando-a em plena harmonia com os bons costumes, de modo que o amor nos domine e nos eleve para a caridade. Sejamos fortes e firmes na educação de nós mesmos, ainda que estejamos sofrendo algo que plantamos no passado. A aquisição da luz é demorada e nos custa muito no tempo e no espaço, na conjunção da boa vontade. Vigiemos para não ficarmos sujeitos ao engano. Todo engano gera dúvida, e toda dúvida gera tristeza.
Comunguemos com a esperança geratriz da alegria pura, a nos estabilizar a consciência, em comunhão com a consciência universal. Os espíritos impuros são suscetíveis de toda a ordem de alteração, se ofendidos, ofendem, se maltratados, maltratam, se esquecidos, esquecem. Essa não é a lei que nos ampara para o bem-estar universal. Jesus colocou na dianteira dos seus ensinamentos o amor, que se transforma em perdão, porque o perdão é normalizador de todas as vidas, por esquecer todas as faltas, amparando ainda os que por vezes ofendem. Ajudemo-nos uns aos outros, para que sejamos ajudados, sem pensar nisso. Fazer o bem sem interesse algum é a norma de vida cristã. A luz deve ser acesa nos corações, e tudo se encontra preparado para isso. No entanto, para que ela se acenda, deve haver um trabalho individual em cada criatura. Essa luz não pode ser expressa com ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho ou egoísmo. Entrelacemos nossas mãos com as mãos do Mestre Jesus, que seremos bem conduzidos para a paz de consciência. O trabalho é demorado, mas proveitoso. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 297. Afeição. A afeição que temos a outrem na Terra continua no mundo dos espíritos, quando fundamentada realmente no amor universal. Quando ela é física, desaparece com a perda do corpo. Não obstante, pode, por vezes, demorar-se mais um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar, porque as paixões inferiores ainda existem no plano extrafísico, quase como na Terra, animando um corpo material. Entretanto, nunca tem durabilidade como o amor fraternal, que permanece eternamente brilhando no coração das criaturas de Deus. O amor na Terra, principalmente entre as almas mais materializadas, é revestido de egoísmo, de amor próprio, para satisfação pessoal. Ele se encontra preso à bestialidade, nos distúrbios emocionais inferiores, sendo que utiliza um canal, o sexo, pelas vias do qual se processa a reencarnação, lei universal em todos os mundos habitados. Analisando profundamente, a afeição de uma pessoa para outra nasce, na maioria dos casos, do sexo. Entretanto, quando essas pessoas se espiritualizam, esse instinto se sublima, ganhando uma dimensão que escapa à análise dos homens, mesmo os de ciência, e por vezes os espiritualistas. No mundo espiritual há o sexo, e ele é praticado entre os inferiores qual na Terra, mas, entre as almas puras, ele se torna amor, troca de energias divinas capazes de sustentar os seus instrumentos em todos os cambiantes do trabalho e, ainda mais, esse repasse de forças faz sentir uma indizível felicidade de viver. Não existe, porém, apego entre espíritos puros. Pode existir afeição mútua mesmo nos planos superiores do espírito, sem que o ciúme perturbe os sentimentos. Essa união é consagrada em favor dos que sofrem, em todos os lugares que a vida os chamar para servir. A verdadeira simpatia nunca acaba, ela atravessa o túmulo com mais fulgor, forma laços de união divina para estender os ensinamentos de Jesus em todos os corações. Compreendamos, pois, a necessidade de nos unirmos para o bem comum, porque não fomos feitos separados. A obra de Deus é unificada em seu amor. Esperamos, e isso deve acontecer brevemente, que o Evangelho seja conhecido em todas as nações, mas não somente conhecido, porém, vivido pelos corações estagiados na terra. Aí o amor verdadeiro, transformará o planeta em paraíso, onde não existirão os instintos inferiores, e as paixões certamente cederão lugar ao verdadeiro amor, aquele pregado e vivido por Jesus. Quem sabe estender ao próximo a sua afeição sem especular e sem exigências, está começando o plantio da sua própria felicidade, e é, mesmo como encarnado, que se deve iniciar essa lavoura, para que se possa colher, em espírito, os frutos dos esforços empregados no mundo físico.
Trabalhamos no bem, onde quer que seja, que esse bem nos defenderá em todas as investidas do mal, que por vezes nos atacarão. As sementes de luz são mais salientes na nossa consciência, a nos dizer que devemos prosseguir, estendendo o amor e acendendo a chama da fraternidade. A coisa mais linda do mundo espiritual, para os que chegam, é o afeto dos que o esperam, é a força da simpatia dos amigos que receberam igualmente amor dos que antes deles chegaram e, ao intercruzarem os sentimentos, há uma profusão de luzes, onde a vida promete um reino maior de trabalho com mais segurança, na certeza que o Cristo nasceu na manjedoura dos corações que amam sinceramente. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 298, Almas Gêmeas. Quando falamos em almas gêmeas, não é generalizando o termo, mas no sentido de que existem almas gêmeas nos planos onde ainda não existe a verdadeira perfeição do espírito. Deus não fez uma alma somente para outra, de modo que somente as duas possam sentir o verdadeiro amor entre si. Isso não existe entre os espíritos puros. No entanto, antes de chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidade de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma, que nos ajude e nos sustenta na própria vida. A existência de almas gêmeas depende, pois, do plano em que se situam. No seio da pureza angélica, repetimos, não existe, ali o amor é perfeitamente universal. Mas, nos planos próximos à Terra, certamente que existem almas gêmeas. Estamos caminhando para a perfeição, para amar ao próximo como a nós mesmos, como Cristo nos ensinou. O próximo são todas as almas, em todos os planos de vida. Verificamos esse entendimento sublimado na vida de Francisco de Assis, para quem o encontro com Clara de Assis foi motivo para que ele amasse mais ao seu próximo, aos animais, às plantas, aos peixes, às estrelas, enfim, a toda a natureza, em profusão. E, acima de tudo, ele amou a Deus, com a presença de Jesus. Procuremos experimentar deixar fluir o amor puro para fora do lar, atingindo os que sofrem fome, sede e nudez. Avancemos com esse amor para os animais, as aves, as plantas, o ar, o sol, as estrelas, os alimentos, que notaremos uma vida renovada e uma consciência mais livre, a nos inspirar a verdadeira paz no coração. A doutrina espírita, revivendo Jesus, não pede sacrifícios que não se possa fazer, mas ensina que se tenha boa vontade onde se foi chamado para viver. Que vivamos com mais gratidão aos que nos cercam, com mais carinho para com aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar, para com os nossos parentes e amigos. Se a vida continua, o nosso amor deve continuar nos dando paz de consciência e prometendo felicidade onde quer que estejamos. Não há união particular e fatal, nos assevera o Livro dos Espíritos, porque Deus é Deus de amor, e os espíritos puros são livres, sem exigências e sem ciúmes que possam levá-los à prisão dos sentimentos. A grandeza de Deus é bem maior do que se pensa. Ele, sendo a inteligência suprema, não iria nos pedir opinião antes de fazer as leis para o bem da criação universal. Unamo-nos no bem coletivo sem apego, ligados pelo amor que universaliza todos os sentimentos, para que a paz de todos forme a paz de Deus em nossos corações para sempre. Existem almas gêmeas sim, pois todas as almas são gêmeas pela força do amor de Deus. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 299, metade. Essa questão sobre uma suposta metade, foi muito bem respondida pelo Espírito. Ela é oriunda da mesma fonte da alma gêmea. Quando se chama de metade ao espírito que acompanha outro com profunda afinidade, e se referindo à fusão de sentimentos análogos, e se aceitamos que os dois formaram um, pelos laços do coração, entendemos que, apartando-se um, ambos ficam incompletos. Assim, essa expressão é somente filosófica, ficando no abstrato porque, na verdade,
O espírito é individual e indivisível, e o amor, como já dissemos, deve ser universalizado, força essa que nos une a todos e todos em Deus. Na verdade, nunca podemos viver separados dos outros espíritos,